Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês bastante, na realidade, sobre a aplicação da Lei 15.109 aqui no estado de São Paulo. Esse é um papo bastante para advogados e tudo mais. O que acontece? Esse ano foi publicada a Lei 15.109 de 2025, que isenta o advogado de entrar com taxas, com pagamento inicial de taxas e custas quando ele for executar o seu contrato de honorários. Vamos supor a seguinte situação: você contratou um advogado, o advogado foi contratado, ele fez um contrato estipulado de honorários, a parte, né, o cliente acabou não pagando e agora o advogado, para salvaguardar seu direito e o valor do seu trabalho, ele vai entrar com uma ação de execução. Como que funcionava antes? Se você entrava na vara civil, dependendo do valor da execução, você teria que pagar as taxas judiciais, certo? Com o advento dessa lei, o advogado não precisa adiantar o pagamento dessas taxas, certo? Essas taxas vão ficar a cargo do executado, então o advogado não precisa efetivamente pagar para dar início à parte de execução. Só que o que acontece, e está acontecendo bastante, principalmente aqui no estado de São Paulo. Basicamente, o estado de São Paulo, ele não, né, a maioria dos juízes não está acatando essa norma, essa nova normativa, sobre alguns fundamentos. Quais fundamentos? De que isso fere o princípio da isonomia, ou seja, privilegia a categoria profissional do advogado em detrimento de outras pessoas, porque outras pessoas teriam que pagar essas taxas inicialmente para ingressar com a execução. Então, privilegia só uma classe profissional, certo? Além disso, fere a competência estadual, porque as taxas judiciárias são de cada estado. Então, acabaria ferindo a esfera de competência, certo? Seria a União, né, o Legislativo, no caso, ferindo a competência da Justiça Estadual, certo? E por que que isso é complicado, tá? E por que que eu discordo fielmente dessa disposição? Primeiro que eu discordo até da parte de toda e qualquer parte pagar inicialmente os custos na execução. Pelo contrário, eu acho que isso só deve ficar a cargo do devedor, certo? Porque se você maneja uma execução, é porque você quer haver o valor tido de um título executivo judicial ou extrajudicial, ou seja, você tem o direito a receber aquele valor pela pelo que a legislação determina. Só que você não tem que pagar uma taxa para ingressar com isso. Por que, que isso foi feito? Né? Antigamente não se pagava taxa. Por que, que mudou? Mudou por causa de muitas execuções frustradas. O Estado acabava não conseguindo arrecadar as taxas porque o devedor não pagava. E por conta disso acabou virando essa bola de neve que o credor, a pessoa que tem o direito a receber, tem que pagar uma taxa inicial para conseguir entrar com o cumprimento de sentença. Então eu já acho que deveria mudar a legislação neste aspecto, no aspecto de garantir a toda e qualquer pessoa, né, que seja credor, não pagar as taxas iniciais, ficar tudo a cargo do devedor. E não ela pagar primeiro para depois o devedor pagar, porque por vezes acaba a pessoa entrando com a ação, gastando e dá uma execução frustrada e não tem mais como receber. Então ela só gastou o dinheiro, apesar de ter o direito, e não conseguiu receber nada, o que é muito comum de acontecer, certo? Então por isso que eu acho que a pessoa não deveria ter que arcar com essas taxas, tá? Mas esse é um ponto. Mas com o advento dessa lei, se tornou claro que tem que se privilegiar, no caso específico, o advogado. Por quê? Porque é uma categoria profissional que, por vezes, acaba não recebendo o valor que lhe é devido e tem que acionar a justiça, porque muitas vezes o advogado ele acaba não cobrando de imediato ou até parcelando os valores. Então, vamos supor que você cobre numa ação o valor de R$ 5.000, você acaba parcelando essa ação em 10 vezes de 500 e tudo mais, e nesse decorrer a parte acaba não pagando. Pode ser que a ação já terminou, e ela não precisaria mais dos seus serviços, só que ela não adimple com o restante do pagamento. E aí se faz necessário você entrar com o cumprimento, com a ação de execução de titularidade judicial para ver o valor que ele é de direito, certo? Então é uma categoria profissional que sofre bastante com isso. Por isso que eu acho que não se aplica tanto o princípio da isonomia nesse caso, porque a categoria profissional do advogado, infelizmente, acaba sendo mal paga por parte dos clientes. Então eu acredito que nesse caso em específico, certo? Tem que se buscar aqui o que a gente chama de igualdade material, tratamento diferente para pessoas diferentes, sobretudo no que concerne a categoria profissional do advogado. Então eu acho extremamente correta essa lei, só que eu discordo muito do que os juízes têm feito com relação a isso, a esse ponto em específico, porque o advogado tem que ter o direito de receber sem arcar com essas custas iniciais, porque isso faz com que basicamente o advogado às vezes gaste e não receba os valores que lhes são devidos, porque a pessoa não tem mais qualquer direito a adimplir, o devedor não paga mais e dá execução frustrada, certo? Além disso, a questão de competência, né? A competência com relação à justiça estadual. Até entendo o fundamento jurídico quanto a isso, só que eu entendo que também, muito embora esteja essa competência da justiça estadual de dispor sobre taxas judiciais, há ainda uma discussão muito grande, porque essa norma jurídica deve ser seguida,
certo? Então eu não acho que ela não invade a esfera de competência da taxa judiciária a partir do momento que você isenta através de uma lei normativa do legislativo, a independência das instâncias e não só das instâncias, mas também tem uma independência entre os poderes que possibilita nesse sistema de freios e contrapesos você criar uma legislação específica para privilegiar um pouco uma classe profissional em decorrência da desigualdade da situação específica dessa classe profissional com as demais, certo? Então eu acredito especificamente, tá? Eu sou contrário ao termo desses juízes tribunais, mas entendo a sua aplicação e lógica, certo? E eu acredito que deva se aplicar o teor da legislação 15.109, certo? Se você ficou em dúvida, qualquer questão assim, deixe nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E outra coisa, você que é advogada, um conselho, mesmo que você tenha uma empresa unipessoal e tudo mais, por vezes acabe sendo melhor, às vezes, assinar enquanto pessoa física o contrato, mas para você poder executar no juizado, dependendo do valor. Porque aí você não precisa recolher taxas, tá? Fica aí com essa dica, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição e deixa aqui nos comentários, especialmente se você for advogado, porque eu tenho muita curiosidade sobre o que os outros pensam nesse tema em específico.